Olá, meu povo! Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu aqui acompanhado do meu amigo fiel Pulguinha, parceiro de todas as lives. Estamos aqui promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Hoje o tema é a necessidade do perdão no processo de desenvolvimento emocional. Eu estou muito curioso para esse tema. É a Vera Mendes, é uma profissional, ela é palestrante profissional, ela tem programa de rádio, é uma pessoa muito engajada com essa questão e eu estou muito curioso e muito feliz de recebê-la nesta noite, nesta live. Será mega ultra incrível. Se você gosta do conteúdo aqui do nosso canal Peoncast, se inscreva ali, olha, apoie os nossos afiliados. Estamos fazendo uma corrente do bem para a educação pública. Se você comprar no Magazine Luiza, no Magazine Educar, que é na bio tem o nosso link, são mais de 6 milhões de itens. Tudo que você compra ali, tirando impostos, são destinados para a escola pública na ajuda na construção de material para didático para as crianças das escolas públicas. Ajude os nossos afiliados. Temos também o Magazine Luiza, que com o link que você encontra aqui na bio do meu Instagram, com a link da vaquinha, com R$ 2,95 por mês você pode apoiar uma criança em escola pública. Então veja o vídeo, conheça o texto, se você gostar, faça a sua doação e divulgue nas suas redes. E hoje então a necessidade do perdão no processo de desenvolvimento emocional, o tema de hoje com ela que é palestrante profissional, a Vera Mendes, que está chegando e hoje a noite promete, além de estar um frio muito gostoso, aquecido. Se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreva. Participe dessa corrente do bem da educação no Peoncast no YouTube. Vera Mendes, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Tudo bem, Renê? Que bom receber você aqui. Eu que estou muito feliz pelo seu convite, sou muito grata por participar desse seu programa. Que coisa boa. De que cidade você fala, Vera? Eu falo de São Paulo, capital. Como que está a nossa temperatura em São Paulo, capital? Nossa, tá muito frio. Olha como eu estou aqui, olha. De cachecol, casaco, meia bem quentinha. Olha, eu estava falando agora, acompanhando as notícias do pessoal do Sul, que são produtores de trigo, e realmente está bastante delicada aquela região. O que tem de beleza, de bonito que é o frio, a neve, a geada, aos olhos, né, da maioria, é bonito de ver, mas do ponto de vista da agricultura, realmente é bem delicado e talvez a gente sofra as consequências na nossa mesa aí, no pãozinho de cada dia, por causa do que o trigo está sofrendo ali naquela região. Vera, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho quem é Vera Mendes. Eu sei que você é palestrante profissional, né, principalmente focado na área motivacional. Também tem programa de rádio. E depois nós entramos no propriamente dito no tema que é a necessidade do perdão no processo de desenvolvimento emocional. Mais uma vez, seja bem-vindo. O chapéu é seu. Obrigada, Renê. Então, eu sou Vera Mendes, sou psicóloga, sou palestrante. Tenho um programa de rádio no qual tem um projeto que se chama No Divã com Vera Mendes. A ideia do projeto é um pouquinho trazer às pessoas temas de psicologia que fazem parte do cotidiano de todos. Por quê? Nós sabemos que hoje ainda nem todas as pessoas têm acesso a fazer uma terapia, nem todas as pessoas conseguem pagar um processo psicológico, né? E, ao mesmo tempo, falar desses temas é essencial a todas as pessoas. Todos nós sofremos, independente de classe social, independente de cultura, todos nós temos muitas dificuldades emocionais. Todo ser humano, desde o momento da gestação até o momento da velhice, nós passamos por diversos problemas emocionais. Então, abrir esse espaço de falar de temas de psicologia para as pessoas leigas, levar até aquelas pessoas que não têm o menor conhecimento, é muito gratificante. É um trabalho onde é uma sementinha, mas que aos poucos, quem está do outro lado do rádio, ou quem está assistindo uma palestra, ou mesmo agora, olha, na live, assistindo a nossa live, começa a pensar no que nós estamos falando e, de alguma forma, nós estamos trabalhando emocionalmente
esses pontos nessas pessoas. Aqui no interior, Verinha, a gente fala que já tô chamando você de Verinha, que já tem amigo seu chamando de Verinha, já tô virando íntimo seu. Aqui no interior, usando a sua fala, né, que às vezes a pessoa vai ouvir aquela situação, vai, né, vai ajudá-la a despertar, que a gente chama de barulho de carroça na cabeça, né? Provocar um desconforto positivo, a ideia de trazer para a pessoa um tema que de repente ela fala, caramba, isso faz sentido, vou lá saber mais, vou me aprofundar mais. Do ponto de vista da psicologia, ainda você acha que o brasileiro, ele procura a psicologia, ele vê a psicologia como, tipo, é um problema, eu não conto para ninguém que eu fui num psicólogo, que eu tenho vergonha da sociedade que vai me julgar, ainda existe essa situação, e a pessoa não busca o psicólogo na fase de prevenção, ainda vai buscar talvez na correção mesmo? Como que você vê essa parte? Então, eu acho que isso está mudando, Renê, principalmente porque hoje eu percebo muitos jovens participando de terapia. Por exemplo, principalmente por conta da pandemia, muitos jovens buscaram terapia online, estão mais participativos, eles comentam que fazem terapia, mas é uma coisa que está mudando, mas é pequeno ainda. Eu acredito que tem muito ainda que mudar, porque as pessoas ainda têm preconceito, sim, em fazer terapia. Eles acham que quem faz terapia são pessoas que têm grandes problemas emocionais ou até mesmo problemas psiquiátricos. E eu digo sempre para as pessoas assim, problemas todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Agora, quem busca terapia é porque quer resolver os seus problemas. É porque quer aprender a lidar com as suas dores. Não é porque tem problema, porque problema todos nós temos. Fantástico. Vera, eu passei por uma situação recente e eu queria, não sei se é momento de compartilhar com você, de repente você também dá a sua opinião e também ajudar as pessoas como um case de, eu vou falar, de sucesso, de resultado positivo. Posso contar para você aqui? Claro. Eu sou caçula de uma família de 11 filhos e por algum motivo eu criei uma situação que eu senti que não era para ter vindo ao mundo. Eu senti que eu tinha rejeição por parte do meu pai. Fui eu que criei tudo isso, eu sei disso, por situações adversas que aconteceram ali no sítio, né, que eu vi meu pai fazendo com a minha mãe, eu me tornei resistente demais, eu tive um desencontro com meu pai quase a vida toda. Eu tentei provar para ele um monte de vezes, muitas coisas, eu saí de casa várias vezes, eu sou o único de 11 filhos que fez uma faculdade e ele não foi na minha formatura. Enfim, eu podia listar aqui coisas, assim, muitas coisas que aconteceram, né? E a gente teve vários desencontros mesmo, foi uma relação de pai e filho difícil, mas nos últimos 6 anos a gente se aproximou e virou uma relação. Eu fui buscar terapia, era algo que me incomodava, eu queria resolver isso, eu sabia que a minha parte era eu que tinha que resolver, a minha idade, né? Eu era mais jovem, todas essas coisas eu tinha, é eu que queria resolver. Eu tentei mudá-lo, né? E não foi isso que aconteceu, eu tinha que mudar. Bom, eu fui para terapia, eu queria dar esse depoimento. Foi difícil chegar ali, porque é uma coisa que a gente não foi educado a contar os seus problemas e achar que aquilo também, você também acha que às vezes assim é vitimismo, um monte de coisa a gente passa pela cabeça antes de chegar ali, né, do profissional. E a questão é que eu me senti liberto, muitas coisas foram esclarecidas, muitas coisas eu resolvi, e aí o tema de hoje que eu fiquei encantado, que é a necessidade do perdão para o processo de desenvolvimento emocional, né? Eu fiz um processo de perdão ao meu pai, que era eu que tinha que fazer isso. Para você ter uma ideia, quando eu era mais jovem, quando eu via meu pai, eu avistava meu pai distante, eu sentia dor de estômago, só de vê-lo. E eu tive esse problema emocional por muito tempo e não sabia que era relacionado a isso. E meu pai faleceu faz 45 dias. E eu passei o carnaval de fevereiro junto com ele, a gente estava entrando na pandemia, ninguém sabia que a pandemia ia ser tão longa, né, mas a gente estava ali, passou o carnaval junto, ele estava saudável, ele teve um probleminha que a gente achou que era derrame, não era, e depois era um tumor e foi embora depois de 3 meses, foi muito rápido. Ele estava saudável com 92 anos, ficou doentinho e faz 45 dias que ele descansou. Eu estou dando esse depoimento porque eu tive a chance de viver 6 anos com meu pai, um relacionamento de pai e filho que eu acho que era o normal e que todo mundo merece. Então eu queria estimular, procurar quem tiver com algumas limitações com alguém da família ou algum amigo, né?
busque realmente ajuda para a questão do perdão, para a questão do desenvolvimento emocional. Quem vai ganhar é você. E eu queria dar esse depoimento porque tem tudo a ver com o que você está falando aqui agora. Sim, e eu fico muito feliz, Renê, de você fazer essa colocação, porque, em primeiro lugar, nós percebemos que os homens têm uma dificuldade muito grande de participar de processo de terapia. O maior número de pessoas que participam da terapia são as mulheres, porque normalmente elas sentem os problemas e elas vão atrás e elas tentam solucionar. Os homens têm uma resistência muito grande de falar de si mesmo, de falar das suas dores. E a sua história que você está colocando provavelmente é uma história muito parecida com a de muitas pessoas que vão assistir esse vídeo ou que estão assistindo esse vídeo. Porque é exatamente no círculo familiar, Renê, que a maior parte dos traumas, das questões emocionais, é onde acontece. Os conflitos acontecem dentro da questão familiar. O que acontece fora, muitas vezes, é traumático, é problemático, mas é mais fácil de resolver. Agora, o que acontece dentro, justamente por estar cheio de tanto amor, é igual quando você colocou da sua relação com o seu pai. Percebe-se que você tinha um grande amor por ele, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma expectativa muito grande do que ele esperava de você. A partir do momento de que, como ele não se pronunciava diante disso, isso foi afastando vocês dois e foi causando toda essa situação, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir essa sua fala, no sentido de que, independente do que ele pensou, você foi buscar. Você queria resolver isso dentro de você. E isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, sobre o perdão. Porque o perdão, ele é uma decisão. O outro não precisa te saber que você vai perdoar ele ou nada disso. Você faz isso por você. Então, isso é muito rico o que você fez. Eu queria só acrescentar que, no fundo, demorei para tomar decisão por motivos diversos. É igual você falou, a gente é homem, parece que foi criado para... Não pode chorar, você não pode meio desabafar, né? Mas aquilo me incomodava absurdamente e até que o dia que eu criei coragem. Então, eu espero que as pessoas façam isso em vida. E se não ter o tempo de fazer isso em vida com alguém que você ama, mas não teve aproximação, faça o processo de terapia, faça o processo de perdão, porque a pessoa que vai ganhar é você. E é tão libertador que eu não falaria sobre esse assunto 6 anos atrás sem ficar emocionado, né? Era difícil falar, eu gaguejaria, estaria aqui falando com uma certa... Eu estou falando com amor, porque eu sei que o processo de vida dele ele fez o que ele tinha de melhor para fazer, ele criou 11 filhos com honra, né? E fez o que tinha de melhor, e eu esperei dele, realmente, como você usou muito bem as palavras, esperei dele algo que não aconteceu, e fui eu que gerei essa expectativa, fui eu que acabei criando esse processo que é da natureza do ser humano acabar esperando coisas que não são previstas, né? E, enfim, a questão é essa. Eu tive esse desencontro e consegui arrumar a estrada a tempo e compartilhar esse momento incrível que foi. O meu pai foi o meu centro de desenvolvimento. Eu aprendi nesse processo, não sei se você concorda com a minha fala que eu vou colocar aqui, queria te ouvir, mas que o avião sobe contra o vento e não a favor do vento. Aí alguém me disse assim, o seu pai, ele é o fator de você desenvolver. Ele veio para te ajudar a crescer, para você subir, para decolar. Quando você entender isso, que ele é o vento contra, mas é para te fazer crescer porque ele te ama, você vai começar a amá-lo e vai só ver bem. E foi isso que aconteceu. E eu queria, enfim, agregar isso. Queria ouvir você sobre essa questão. Isso que você colocou é muito bonito, porque assim, normalmente todos nós queremos exatamente o quê? Que a brisa venha para o nosso lado, que tudo seja a nosso favor, né? E quando nós encontramos coisas contra, e a família normalmente é isso, né? Sem falar, Renê, que assim, a geração dos nossos pais, ela foi criada de uma forma totalmente diferente. A geração do seu pai, ele não foi ensinado a dar amor, a dar carinho. Ele foi ensinado, ainda mais sendo do interior, porque eu sei muito bem disso, porque a minha família é do interior. A minha família é do pessoal, minha mãe é do interior, toda a minha família é do interior, então assim, eu tenho uma relação muito próxima e muito querida com o pessoal do interior.
mas você vê que na simplicidade deles, eles são muito carinhosos, tal, mas eles não têm essa mesma relação. A geração dos nossos pais, eles não eram de tanto afeto, eles não eram de tanto de falar, filho, te amo, filho, parabéns. Não, nós crescemos como se tivéssemos obrigação de fazer tudo. Tudo, mas era o mínimo que você pode fazer, né? Então, assim, para a nossa geração, foi como se faltasse isso, né? Poxa, mas cadê o parabéns? Poxa, mas cadê o eu te amo? Poxa, filho. Então, assim, os nossos pais não tiveram isso. Mas o interessante é você compreender que com toda a simplicidade dele, que com toda a forma dele, ele te amava. Ele te amava, ele te respeitava, ele te valorizava. A grande diferença é que, assim, ao longo da vida, eles não aprenderam a demonstrar isso através do afeto, através da fala, né? É totalmente isso. Vera, estou adorando, porque na verdade algumas pessoas estão aqui escrevendo até. Gente, é do coração, a gente não tinha nem conversado sobre isso com a Vera antes, nem sabia que a gente ia entrar nesse tema, né, Vera? E acho que essa é a parte mais gostosa do mundo, porque é bem natural mesmo. E Vera, eu vejo que, no modo geral, nós estamos caminhando para essa aproximação mais consciente dessas situações. É uma impressão minha ou vem acontecendo essa realidade mesmo? As pessoas estão mais preocupadas com a saúde emocional, mais preocupadas com a questão da gratidão, com o perdão. Como que você vê isso como profissional? Então, eu vejo, Renê, assim, eu percebo, sim, um grupo grande de pessoas se preparando, estudando e buscando um conhecimento maior. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, ainda existe um grande número de pessoas que, por não terem essa abertura, elas ainda não estão prontas para nada disso, né? Então, da mesma forma como você vê muita gente buscando ajuda, buscando conhecimento, nós também vemos e vivenciamos muitas experiências de pessoas que parece que não estão prontas para crescer, não estão prontas para conhecer algo melhor ou não estão disponíveis a dar um passo em direção ao autoconhecimento, a um melhor aprendizado, a olhar o outro e perceber que você não está sozinho no planeta, que você depende do seu vizinho, que você depende do seu colega de trabalho, da sua turma. Por exemplo, eu sou professora universitária e eu dou aula, todas as minhas aulas eu me preocupo em saber como é que elas estão, como é que está sendo essa aula online, qual a dificuldade que elas estão tendo. E ao longo da vida você percebe que existem ainda muitas pessoas que simplesmente vão vivendo e elas deixam de perceber muitas vezes a riqueza que o outro é. Por exemplo, hoje eu estou percebendo que mais do que eu estar no Peoncast, você está no meu divã. Delícia. Porque eu sinto que você Peoncast no divã da Vera, gente. Você está no divã com Vera Mendes. Então, que coisa assim, boa. Viu? Mas dá pra ficar deitado com o chapéu ou tem que tirar o chapéu? pode ficar de chapéu. Então tá bom. Que coisa boa. Eu tenho uma impressão, Vera, eu queria ouvir você, que vão ter dois tipos de pessoas no final deste momento, dessa virada. Nem vão chamar final de ano, início de ano, porque a gente não sabe exatamente. Esse ciclo é infinito, né? Não tem data, não é uma coisa que acaba o ano, começa uma coisa. Não, na minha concepção, nós estamos no ano novo, todo dia novo é um ano novo, né? Mas eu tenho a impressão que vão ter duas pessoas. As pessoas que entraram carvão e por causa da pressão desta pandemia, de pressão da geladeira vazia, um monte de coisa, tiveram que se reinventar, trabalhar, criar um negócio e vão sair diamantes do outro lado. Então a pressão fez com que elas tivessem que tomar decisões e correram e foram fazer coisas. E eu tenho a impressão que algumas pessoas vão entrar carvão e vão sair mais carvão, né? Tipo assim, ficaram amarguradas, ficaram chateadas, ficaram doentes e não conseguiram se reinventar. Cada caso é um caso, lógico que a gente não pode fazer julgamentos, porque tem realidades diferentes, um monte de coisa. Mas como que você vê esse processo que as pessoas tiveram que se aprender a ouvir mais os outros
que antes na correria a gente não precisava. O que você acha dessa colocação que pode acontecer essa transição de gente que era carvão vai virar diamante e outros não? Como que é assim? Eu vejo assim que a pessoa que era carvão e vai virar diamante, ela já era uma pessoa que, de certa forma, ela já tinha um olhar para a vida, vamos dizer assim, com mais amor, né? Tá. Porque é isso que nós falamos, existem todos os tipos de pessoas, mas existem pessoas que, por mais simples que ela seja, eu vou te contar uma história rapidinho, assim, olha, Por há favor. muitos anos atrás eu trabalhava na área social e eu, nessas noites frias como hoje, eu fazia visita aos moradores de rua. E tinha uma senhora, que eu me lembro, nunca vou esquecer o nome dela, senhora Dalva. E ela estava lá e quando era uma noite como essa, estava abaixo de 10 graus. E quando eu cheguei para fazer a abordagem, para levá-la para um abrigo, ela olhou para mim e ela falou: Fia, que bom que você veio, eu estava te esperando. E aí eu falei: Oi, dona Dalva, vamos, né? Hoje está muito frio, eu vou levar. E eu estava toda agasalhada, que nem eu tô aqui, e ela de chinelinho de dedo. E aí eu peguei e disse para ela assim: Vamos? Ela falou: Eu vou, mas eu quero ir num lugar onde vai eu e o meu marido. Era um rapaz que estava lá de tanto frio, ele tinha tomado muita bebida alcoólica, estava lá dormindo. E aí eu Sim. peguei e fui tentar uma vaga para ela e para ele no mesmo albergue. E nós não conseguimos, porque assim, por ser muito frio, o número de albergues era pequeno na época em São Paulo, estavam todos lotados. E albergue para casal é muito difícil. Tem um em São Paulo, se eu não me engano, eu não sei hoje como é que tá. Mas aí eu falei, eu consegui para ela e eu disse para ela assim: Dona Dalva, eu consegui uma vaga para a senhora, mas eu não consegui para ele. E ela olhou para mim com todo carinho, ela falou: Fia, então eu não vou, porque ele é meu companheiro, eu cuido dele, ele cuida de mim, eu não posso abandonar ele. E naquele momento eu parei para pensar e eu falei assim: Meu Deus, olha que aprendizado de vida. Eu falei: Dona Dalva, mas ele já está dormindo, vamos, eu levo a senhora, né? Ela falou: Não, quando ele acordar eu preciso estar aqui do lado dele. Então, assim, essa é um carvão que já era um diamante. Só que, infelizmente, por conta das adversidades da vida, ela estava ali, né, passando por todas aquelas coisas. E eu não consegui a vaga para ela não quis, na verdade, eu consegui para ela, mas não consegui para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixá-la naquele jeito. Liguei para algumas amigas, corremos, pegamos um monte de meia, um pé de um pé de outro, cobertor e tudo, e levamos para que ela pelo menos pudesse ter uma noite quentinha ao lado dele. E hoje eu não sei mais a vida dela, mas eu sei que naquele momento não foi ela. Eu aprendi muito com ela. É isso que eu falo da riqueza da vida. Existem pessoas que são diamantes, mas que infelizmente, por conta das adversidades da vida, não mostra. Mas eu acho que essa pandemia e toda essa situação vai justamente mostrar isso. Eu vi naquela mulher um diamante. Só que a gente Perfeito. sabe que existe um monte de gente que pode estar no melhor lugar que for, com todo o luxo, que vai ser carvão a vida inteira. Eu tive nesse período de, já tem 5, 6 meses, né? Eu tive um período que eu tive um dia absurdamente fora da casinha. Eu fiquei muito chateado, muito estressado. Eu estourei, eu realmente estava absurdamente insuportável. Eu estava assim, e não estava. Então, hoje, como eu já estive ali, também eu falei, gente, parece que eu perdi o controle da razão. Eu fiquei totalmente controlado pela adversidade que estava acontecendo, né? Ô Vera, eu queria, já que só tá eu e você e eu no seu divã, e ninguém tá assistindo, e ninguém vai ver, né? E é segredo de profissional, né? A psicóloga não Sim, conta para ninguém o segredo. Eu queria eu não vou contar contar, mas olha aí que um. tá cheio de gente nos ouvindo. Não, não tem ninguém, ninguém tá ouvindo. Gente, não tem ninguém Verdade, não. agora. Só tá eu e você nessa sala aqui, ó. Tá bom. Eu queria contar um desencontro com meu pai que foi o que desencadeou um monte de coisa, sabe? Mas eu contar com amor para que talvez motive pessoas a buscar ajuda, buscar profissionais igual você, né? Porque foi isso que eu fiz, depois de muito tempo fui fazer. Mas eu fiz, e deu tempo, né? Quando eu morava no sítio, meu sonho era ter um cavalo. Coisa de criança, né? Morava no sítio, um brinquedo seria o cavalo. Para uma criança nos dias de hoje, talvez seria um equipamento eletrônico, vamos pensar um celular, vamos imaginar,
né? E naquele momento eu queria um cavalo e meu pai disse que não poderia ter um cavalo porque o sítio era pequeno e não tinha espaço para ter um cavalo. Esse era o argumento dele. Mas eu não desisti dos meus sonhos e fui lá e adestrei um porco. E o meu porco virou o meu cavalo. Essa é a história, por isso que Pulguinha, porque Pulguinha é o meu apelido de infância que minha mãezinha carinhosa me deu, por chamar de Pulguinha, porque era o pequeno e sapeca. Aí nasce a ideia, aí eu escrevi o livro, essa aqui é a foto original, eu em cima do porco, com 9 anos, e nasceu o livro. Mas nesse livro tem uma mentira que eu tive que criar uma mentira para, assim, foi o que intuitivamente eu fiz quando criança para viver e que me gerou as resistências que a minha vida me deu à distância do meu pai. Aí o livro O Porquinho Morre com uma picada de cobra, o que é muito comum em sítio ter ataques de cobra, é muito comum essa situação. Mas, na verdade, essa é a parte mentirosa do livro. Né? O meu pai matou o meu porquinho. Né? E ele sabia que ele era o meu bichinho de estimação. Para você? Oi? Ele sabia do quanto que significava para você? Era o meu bicho de estimação, né? Era o meu brinquedo. Imagina pegar um brinquedo ou uma bicicleta de uma criança nos dias de hoje, com 9 anos, e dar para outra pessoa ou quebrá-la, né? Enfim, não dá para explicar o impacto. E foi isso que gerou totalmente a minha revolta em relação ao meu pai. Ou seja, alguém que fala que me ama, né? Que colocou eu ao mundo, não me dá o meu presente, aí eu vou lá, resolvo o meu problema, eu sozinho, sem o apoio, porque eu tinha que fazer escondido, porque não era uma coisa comum, e depois do nada ele vai lá e mata. Isso trouxe todas as consequências que eu tive para frente. Eu queria que você soubesse que só tá eu e você aqui contando isso, né? Ninguém tá ouvindo e nem vai ficar registrado também, né? Mas eu tô falando isso com amor para que algumas pessoas possam resolver isso a tempo. Porque, Vera, essa foi talvez a minha maior desafio. Com 9 anos ter que lidar com isso. Mas tem outras coisinhas que depois foram dando sequência e nessa minha resistência. Mas é a primeira vez que eu estou contando isso publicamente e deixando registrado porque eu me senti confortável para falar para você, mas mais confortável o meu coração. A hora que eu comecei a pensar se eu devia responder, se eu devia falar, se era momento de deixar isso registrado, porque foi uma situação que talvez só quem passou, foi um abuso que eu tive, foi uma situação muito difícil, que me trouxe uma distância do meu pai, que graças a Deus a gente teve os últimos 6 anos de bom relacionamento, mas aí eu entendi que eu estou aqui falando de um porquinho, estou falando de um personagem, estou ajudando a educação há 17 anos, fazendo um trabalho voluntário em escola pública, graças a ele não ter dado o cavalo, e sim, por ele ter dado esse não para mim do cavalo, eu tive um porquinho e estou contando de um porquinho que mais de 40 anos atrás viveu na minha infância. Então, essa é a mágica. É ver a metade do copo vazio, é ver fazer disso. Qual o lado emocional, qual o ponto positivo disso? Então eu quis contar isso para você e queria ouvir a sua análise em cima disso. Renê, eu fico muito feliz de ouvir você se sentir tão à vontade para contar pela primeira vez essa história. E, e eu acho super interessante quando você coloca a sua fala com uma certa dor, mas uma dor que foi superada, né? E o interessante é assim, quantos meninos, Renê, não passam pela mesma situação que você e hoje são homens e sofrem, só que talvez não tiveram essa decisão sua de querer resgatar essa história. Porque pela sua fala, foi uma decisão sua e não do seu pai. Você quis que essa relação, de certa forma, fosse melhorada. Você buscou, você criou uma ponte entre você e o seu pai, uma ponte que não existia. E isso é uma das coisas que eu acho assim maravilhoso no ser humano. Eu admiro o ser humano que tem condição de perceber que existe um obstáculo, mas que ele consegue criar essa ponte. E é isso que eu percebo na sua relação com o seu pai. Por maior que parecesse essa distância entre vocês, você conta que você até se distanciou dele por um tempo, muito, né? Muito. Mas você criou formas de criar essa oportunidade de resgate. E realmente o que você coloca é isso. Você é a pessoa que você é hoje
Eu assisti várias lives suas. Quando você me fez o convite, eu falei, deixa eu saber aonde é que eu vou pisar. E eu fui assistir várias lives suas. E eu percebi o quanto você é carinhoso com as pessoas, o quanto você é um ser humano especial. Você não é só um apresentador de live. Você é um cara que é um cara super humano, extremamente carinhoso, que trata as pessoas de forma maravilhosa. E se você não tivesse, de repente, passado por tudo isso, mas buscasse esse processo de autoajuda, esse processo de autoconhecimento, esse processo de perdão, talvez você não seria essa pessoa que você é hoje. Talvez você seria uma pessoa amarga, cheia de traumas, porque não conseguiu realizar seu sonho de ter um cavalo, e daí por diante, né? Um monte de histórias que você poderia usar como desculpa para dizer que você é uma pessoa ruim ou para dizer que você é uma pessoa que não deu certo. Mas você fez o contrário. Você usou tudo isso, você buscou ajuda e você hoje é um ser humano muito melhor. Obrigado, obrigado. A professora, tinha uma professora, Maria Silvia, que ela trabalhou meu livro desde sempre, mas quando ela estava trabalhando, já tinha 6 anos que ela trabalhava meu livro em sala de aula. Um dia, a gente já ficou amigo, né? Aí ela chegou em mim carinhosamente, ela falou assim, Renê, você teve ou tem uma relação difícil com o seu pai? Eu fiquei assim, né? Eu fiquei meio assim, sem saber responder, né? Eu falei, foi difícil, mas assim, dentro da sala de aula com as crianças ali, ela perguntou no cantinho da sala, eu fiquei assim, foi normal, eu falei normal, mas não esse normal falando para não falar a verdade, né? Ela falou, sabe, eu acho que não foi muito fácil para você. Eu falei, por quê, professora? Você não fala dele no livro. E eu não tinha percebido isso. Eu falo muito da minha mãe. A minha mãe foi a minha heroína e a heroína de todo mundo, da família e de quem conheceu minha mãe. Minha mãe foi uma santa em terra e uma mulher absurdamente empreendedora, uma mulher, enfim, com todas as qualidades que eu poderia colocar, né, para uma mulher, e a minha fé na mulher, enfim. E eu não tinha no discurso o meu pai, por exemplo, eu falei da minha mãe agora, mas eu já falei do meu pai várias vezes, e eu não falava do meu pai nas minhas conversas, né? Então, o livro fala da minha mãe e não falava do meu pai. Então, assim, eu busquei esse equilíbrio que eu percebi que o meu pai não fazia parte da minha história, mas eu tomei a decisão de colocá-lo de volta, a convite meu, pelo interesse meu, e quem está ganhando sou eu. Essa é a grande verdade. E queria até deixar registrado que quem nos conectou foi o Antônio, né? Agradecer o Antônio. Inclusive, ele está nos assistindo aí, olha. Legal, um abraço para o Antônio que nos conectou e obrigado pelo carinho das palavras. Que bom que você assistiu a algumas outras lives. Amiga, nós já chegamos com os 30 minutos, dá para acreditar nisso? Nossa, deixa eu só fazer um comentário em Fica à cima do que vontade. você falou. A ideia da terapia, a ideia de trabalhar o emocional, Renê, é justamente isso que você colocou. Eu percebi que no começo da live, em momento nenhum você tocou no nome da sua mãe, mas que você falou bastante do seu pai. E agora você trouxe ela, né? Então, assim, o psicólogo, o divã que nós falamos, né? O processo do no divã é justamente isso. Quando a pessoa está no divã, ela fala das suas dores. Ela não está ali para falar, só contar coisas boas ou para falar das pessoas maravilhosas da vida dela. Ela fala das suas dores, ela fala do que magoa, do que não está legal. E o psicólogo tem exatamente o papel de acolher, de fortalecer, de fazer com que a pessoa se coloque no lugar do outro, para compreender, de repente, a atitude que o outro teve em relação a ele. Então, esse é o papel do processo de terapia. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, foi muito legal você colocar que você fez, para que as pessoas percebam a importância de fazer terapia, o quanto isso precisa ser cada vez mais divulgado, o quanto as políticas públicas precisam colocar psicólogos dentro das escolas, psicólogos dos hospitais, psicólogos em postos de saúde, porque o que nós vemos hoje é muito trabalho, até tem em postos de saúde, mas é tudo muito em grupo e com vários problemas ao mesmo tempo. E isso, ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalha. Então, o ideal seria que tivesse psicólogos em todos os lugares. Você sabe que eu adoro fazer as lives, eu comecei as lives no início do ano, né? Foi em março, dia 23 de março foi minha primeira live. O objetivo da live era contar a história para criança, só para você ter uma ideia. Começou por ali, só que quem que se interessou foram os adultos de bater um papo comigo,
e eu nunca mais parei. Eu acho que você é número 241 exatamente hoje. E crianças, eu falei com algumas delas, até uma de 6 anos. Mas a ideia era falar com crianças, só para você ter uma ideia. Mas eu percebi que eu era um péssimo ouvinte. E as lives me ajudou a melhorar, me tornar ouvinte. Porque da minha natureza, minha família tal, a gente é falante, a gente se comunica. E eu reparei também, Vera, que eu tinha uma situação, a minha natureza era uma natureza de resolver problemas. Então, se você me conta que o borracheiro fez um trabalho ruim no seu carro, eu já abri a agenda, buscava levar um outro telefone, um outro borracheiro, um outro profissional para resolver o seu problema. E muitas vezes você não queria o problema, você queria contar o problema, você não queria que eu resolvesse. Então, eu queria dar também essa questão, porque eu vejo assim, quanto que as pessoas querem contar dos problemas, elas não querem resolver, não quer que você resolva o problema delas, elas querem contar, elas querem compartilhar. E eu percebo que eu me tornei um melhor ouvinte nesse processo, porque nós estamos aqui criando um diálogo, você está me ouvindo agora respeitosamente, e eu estou contando para você, mas eu não conseguia deixar pessoas falarem porque eu queria trazer soluções para as pessoas, e muitas vezes elas não queriam soluções, elas só queriam um ombro. Então, eu também posso dizer que essa quarentena, em nenhum momento, eu vou poder falar lá no futuro, 2021, 2030, que 2020 foi um ano ruim. 2020 foi um ano maravilhoso, foi um ano de aprender a ouvir, foi um ano de eu conhecer a Vera e etc. Né? Eu conheço algumas pessoas mais que os vizinhos delas hoje. As histórias, as coisas. Eu não estou conectado pessoalmente, mas eu sinto no coração vibrando com essas pessoas. Pessoas que me mandam mensagem quase todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, querendo saber como eu estou, querendo saber como... E pessoas que eu só falei uma vez na live durante 40 minutos. Então, a relação foi verdadeira. Entrou aqui um amigo chamado Zezinho, que é de Extrema, ele é professor meu de laço. Mandou um abraço, falou que eu sou melhor. A Cláudia entrou aqui agora, que é do Sul, que amanhã eu faço uma live com eles. São pessoas que eu não imaginava que querem bem a gente de um jeito de mandar bom dia. Então, é conexão. Ó, eu não sei como que chama essa coisa, quando a pessoa falece, tem esse santinho, eu não sei como chama esse papel. É um marca-página? É marca-página. Aqui tá minha mãezinha, né? E aqui tá meu paizinho. Olha. Então, assim, eles me acompanham. Talvez 6 anos atrás só estaria a imagem da minha mãe aqui, a foto da minha mãe nesse momento, né? Então, hoje, para nascer, eu tive que ser concebido por 2, né? E o Espírito Santo. Então, enfim, eu quis só compartilhar isso e incentivar quem não foi, que dê chance, procure a Vera, entra ali nas redes sociais, troca uma ideia com a Vera, comece esse processo de aproximação virtual, que não é frio, gente. Olha, para quem nunca fez, sabe, é muito forte essa conexão. Pode ser virtual, mas não é artificial. É muito, muito verdadeiro. Né, Vera? Verdade. É muito rico esse momento que nós estamos passando, né? E eu digo assim, o que você colocou da questão de 2020, eu concordo plenamente. Se não fosse tudo isso, eu sei que tem todo o lado trágico do problema do Covid em si, tem toda essa situação, mas assim, é o que nós estávamos falando sobre o carvão e o diamante, né? Eu acredito que o universo, nesse momento de pandemia, ele está fazendo com que as pessoas se aproximem. Então, assim, estar nesse momento, partilhando isso, essa sua história de vida, partilhando para todas essas pessoas aqui, olha, que estão elogiando, comentando, é um ciclo de gente boa que nesse momento, de certa forma, está se aproximando. Então, eu acredito que 2020 não é um ano perdido, não é um ano jogado fora, pelo contrário, é um ano que a gente vai ter muita coisa boa para contar, sim. Mesmo com todo o sofrimento e reconhecendo as dificuldades que esse ano trouxe, mas que ao mesmo tempo eu acredito que para as pessoas do bem, para as pessoas boas, para essas pessoas que querem, né, que olham o copo cheio, como você disse, o universo de certa forma está aproximando todas elas. Incrível. Vera, vamos para o nosso quadro Contadores de Histórias? Nossa, mas a gente nem falou do perdão! A gente, já deu 40 minutos.
A gente faz o quadro e você finaliza com o perdão, pode ser? Pode. Vamos lá. Gente, só vou dar um recado para quem, todo mundo que vem acompanhando a live. Eu tô vendo muita gente fazer comentários incríveis pra Vera, pra mim. Gratidão pra todo mundo, mas lembre-se o seguinte, para você que acompanha a live já sabe que na hora que eu encerrar a live, elas deletam automaticamente todos os comentários. Por favor, entre ali no IGTV na hora que eu salvar a live, já entra nos comentários, se possível ainda hoje. Deixa as perguntas para a Vera, deixa o reconhecimento que você está colocando. É importante os comentários para incentivar outras pessoas também entenderem a live, que às vezes a pessoa lê o comentário para depois assistir, e às vezes o seu comentário vai motivar a pessoa a querer assistir a live, vai ajudar a impactar a vida dessas pessoas que vão assistir. Mas lembre-se, todos os comentários, muitas vezes o meu convidado, a minha convidada, seja desse canal, seja de outro, não retorna para você porque ele não conseguiu ler. E se você não escrever no IGTV, ela não sabe quem entrou. Então, por favor, entre, coloque ali os comentários no IGTV para que eu e também a Vera possa poder interagir com você. Vera, 3 palavras aleatórias. Perdão, humildade e sabedoria. Humildade, sabedoria. Anotem minhas duas. Fala. Frio e trigo. Olá. Senhoras e senhores, tem alguém me ouvindo? Vera, voltou? Voltou. Ótimo, que bom. Ufa, que susto. O peão aqui agora eu falei, azedou o pé do frango agora. Ó, aí a porca torce o rabo, aí não dá certo. Vera, perdão, humildade, sabedoria, frio e trigo, beleza? Então vamos lá, como que funciona o quadro? Você coloca essas 5 palavras no caldeirão ali, costura essas 5 palavras, constrói essa história, no momento oportuno você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto, Vera. Em 1 minuto? Então, em 1 minuto. Então, senhoras e senhores, no quadro somos todos contadores de histórias. Vera Mendes, direto do Divã da Vera com a Vera Mendes, para o mundo, Era Uma Vez. E toda a história começa com Era Uma Vez. Arrebenta, Vera. Era uma vez um senhor, numa noite de muito frio, e ele tinha uma plantação de trigo. Por conta do frio, a plantação de trigo acabou sendo muito prejudicada. Mas, como ele era um homem muito humilde e de muita sabedoria, os vizinhos vieram até ele e ele achava que os vizinhos não gostavam dele, mas os vizinhos vieram até ele e ajudaram ele na plantação. E ele, muito emocionado, pediu perdão aos amigos por conta de alguma coisa ruim que ele tinha feito ao longo da vida. E isso mostrou o quanto ele é um homem humilde e sábio. Esse fazendeiro, produtor de trigo, já tinha passado por vários desafios, vários anos. Mas como era muito trabalhador, ele era visto como arrogante. Porque ele não conseguia ir participar das festas, ele não participava das quermesses, ele se focava no trabalho e no cuidar da família. E aos olhos de muita gente, ele era grosso. O dia que aconteceu esse inverno, esse frio, muito forte, e o trigo foi afetado, ele foi acolhido pelas pessoas. E aí ele descobriu a importância da comunidade. Que mais do que também plantar o trigo, ele percebeu que precisava estar presente nos ambientes para que ele pudesse compartilhar a sabedoria que ele tinha e também ouvir a sabedoria das pessoas. E entender que também como ele, as pessoas também estavam buscando. E ele também pede o seu perdão com a sua humildade como fazendeiro. Ele recebe as pessoas ajudaram ele na produção de trigo, a proteger, né, aquele frio, entendendo que fazia parte do processo, mas depois que ele sentou no divã com a Vera, ele entendeu que ele poderia ser ainda mais ser humano incrível, com mais sabedoria e ele passou a ser
muito amigo de toda a comunidade e toda a comunidade passou a fazer parte da vida dele. E todos eles curtiam o canal Peãocast. Fabulosa história! Incrível! Difícil, viu, Renê? Mas foi muito bom. Fabuloso. Senhoras e senhores que nos acompanham a live, agora eu queria deixar a palavra novamente para a Vera, para ela concluir a nossa live, que temos ainda tem uns 8, 10 minutinhos, Vera. Eu vou te controlar aqui, para você colocar o perdão no processo e fabuloso mesmo, foi fabuloso. Então, só para que nós conseguimos falar de uma forma que as pessoas possam entender, o nosso tema, né, que é a necessidade do perdão no desenvolvimento pessoal, trabalhar o perdão dentro de nós é extremamente necessário. Eu vejo dentro do processo de terapia, eu sou psicóloga há 20 anos, Renan, e além de Renê, oi, toda hora estou te chamando de Renan, desculpa, Tá tá? tudo em casa, tá tudo em casa. Então, assim, eu sou psicóloga há 20 anos. Ao longo desses 20 anos, eu sempre atendi em consultório. E, além disso, eu tive muitos outros... A vida me colocou muito perto de pessoas necessitadas e de pessoas sofridas. E eu percebo o quanto o ser humano sofre, o quanto o ser humano carrega o peso de não perdoar os outros. E o quanto a falta de perdão faz mal. Não faz mal para o outro, mas faz mal para quem está ali carregando esse peso. Então, assim, trabalhar o perdão dentro do processo de terapia é extremamente essencial. Eu vou contar uma historinha rápida. Há uns tempos atrás, eu atendi um casal onde eles me procuraram porque eles queriam saber de mim se eles continuavam ou se parava ali o casamento. Porque a relação estava extremamente complicada e cheia de mágoa, cheia de rancor. E eu atendi os dois juntos e atendi os dois individual. Através do processo juntos, eu trabalhei o perdão dos dois. Eu trabalhei o auto-perdão de cada um ia se perdoar pelo que fez com o outro e cada um ia pedir perdão para o outro pelo quanto magoou. E foi um processo incrível, foi um processo muito rico, onde os dois falaram de coisas que eles nunca tinham conversado entre si e que há anos eles carregavam isso. E por muito pouco, aquele casamento ia ser jogado fora se não houvesse um momento onde eles pudessem falar e decidir. Porque é que nem eu falei para eles, não é só falar sobre isso, mas vocês vão todos os dias decidir, deixar o que aconteceu no passado. Ele não vai deixar de existir. Porque as coisas que aconteceram com você, Renê, as coisas que aconteceram com todas as outras pessoas, elas não vão ser apagadas. Elas vão continuar ali. Só que você decide que aquilo não vai mais te fazer mal. Você decide que você é capaz de viver com tudo aquilo que passou, sem ter mágoa do outro, sem ter ressentimento. Você decide perdoar para fazer bem a você. Então, o perdão no processo de terapia, ele é maravilhoso. E hoje existe todo um estudo onde se trabalha o perdão dentro do contexto clínico. Isso é fantástico, porque nós percebemos que muitas pessoas às vezes estão com depressão por falta de perdão e às vezes por falta de auto-perdão, porque ela acredita que ela deixou de viver coisas lá atrás e continua se culpando, como se aquilo que ficou há 20 anos atrás ainda fosse fazer diferença hoje na vida dela. Então, quando você mexe nessa dor e você mostra para ela que aquilo ficou lá atrás e que ela é capaz de continuar a vida independente daquilo, ela consegue avançar, ela consegue crescer, ela consegue se olhar, se amar e não sofrer mais por conta de uma história que ficou lá atrás. E isso é fantástico. Perdoar amigos, perdoar amores, perdoar todas as pessoas e se perdoar é muito fundamental. Porque as pessoas muitas vezes falam, eu perdoei, mas não se perdoou. E nós precisamos entender que todos nós erramos. Ninguém veio nessa terra para não errar, né? Todos nós erramos. Então, assim, a partir do momento que nós erramos, nós precisamos entender que naquele momento foi a decisão que nós tivemos que tomar. Então, assim, tomamos essa decisão, erramos, então se perdoa e bola para frente. Continua a vida, porque a vida é muito maior do que as mágoas e do que as histórias ruins que aconteceram na nossa história.
Fabuloso, fabuloso. Eu Falei, passou? perdoo. Não, tá ótimo. Eu deixo aqui o meu perdão para todo mundo e eu também me perdoo cada dia, então, hoje, para que eu tenha cada dia melhor, que eu me perdoe cada vez mais, porque eu seja um cidadão melhor, um vizinho melhor, um irmão melhor, um pai melhor, né? Um companheiro melhor e que eu possa ser um amigo melhor, que eu possa ser, né, um ser humano melhor. Então, perdão, né, para mim mesmo, para que a gente possa estar evoluindo nesse processo e que a gente saia de mãos dadas nessas fases que estamos passando por aqui. É isso mesmo. Eu só quero mandar um beijo aqui a algumas pessoas que eu tô vendo. Tem um monte de gente que eu não vou conseguir mandar beijo, Renê, Sim, mas assim, ó, quero mandar um beijo para Marinês, é uma mulher maravilhosa que eu conheci e que mando todas as energias positivas para ela porque ela é fantástica. Quero mandar um beijo para Regina, que ela é do interior de São Paulo. Aí, ó, Renê, tá nos acompanhando aqui. A Regina legal. Donato, que tá aí. Quero mandar um beijo para a Vanessa. Eu vi que tem tanta gente aqui, olha, que não vai dar para falar. Mas Sim. um beijo para todos vocês. Ah lá, Regina, olha, a Regina é de Itapeva, interior de São Paulo. Um É, nós beijo para estamos perto. interior, tá no meu coração. É, Então, assim, perdão. eu quero dizer, Renê, que eu estou muito grata. Gratidão é a palavra que fica para essa live, porque estar com você nesse momento foi fantástico. Eu achei que ia ser difícil, mas foi muito bom e muito gostoso. Eu digo mesmo, foi uma honra, viu? Para mim também. Galera, um bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe, leve o coração e pratique ainda hoje o perdão. Manda uma mensagem para alguém, vai para o espelho, fale para esse alguém parecer você a primeira pessoa, já, ainda hoje, antes de dormir, porque não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Vai fritar o ovo, sabe? Aprendeu a fritar ovo, vai fritar ovo rápido para aprender a fritar. Aprendeu uma coisa, vai lá, aprenda, pratica, sabe? É o caso aqui hoje. Aprendeu, gostou? Ótimo. Vai lá, pratica. Agora, vai lá no espelho e fala, perdão. Perdoa você sobre alguma coisa. Beijo, foi uma honra mesmo, do fundo do coração. E olha, se você que está me ouvindo não compartilhar essa live com seus amigos ou o podcast, fica disponível também no YouTube, lá no Peãocast, se inscreva lá. Se você não compartilhar, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça e aí vai ter que procurar a Vera depois. Beijo, obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Fique com Deus, gente. Beijo. Tchau.